A paz do Senhor. Eu espero que você esteja muito feliz. Você está em casa, mas o meu convite é: fique de pé. Vamos adorar o Senhor Jesus. Nesse momento, o general Jesus Cristo já está caminhando na sua casa. E a minha declaração é que o Espírito de Deus possa estar envolvendo sobre o teu lar, sobre a tua família. Então chama quem estiver na cozinha, aquele que estiver distraído no quarto. Chama, fiquem de pé, levante suas mãos e adore o Senhor Jesus. Vou fazer uma pequena oração e a gente já vai entrar no nosso momento de adoração, Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por essa noite. Senhor Jesus, independente da tempestade que está acontecendo lá fora, Pai, independente da tempestade que vem sobre nossas vidas, só existe uma tempestade que a gente quer agora. É o fogo do Espírito Santo sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre a nossa família. Então derrama, Senhor Jesus, a tua presença. E que nesse momento, enquanto a gente está te adorando, que possamos, Senhor Jesus, erguer um altar para o Senhor, Pai, porque o Senhor merece. Em teu nome a gente ora e agradece por todas as coisas. Amém. Amém. Tuas
Aleluias. Obrigado, Senhor Jesus. Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura e todo o seu manifestar os seus. Vem, Senhor. Vamos cantar, igreja. O que dizer? O que fazer? Mais que ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez. Te desejamos, meu amado Senhor. Ansiamos por ti, ansiamos pelo doce Senhor, nosso amigo Santo Espírito. Esperamos pelo seu soprar, com seu óleo venha nos ungir, e com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez. O que dizer, o que fazer quando aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Te desejamos outra vez, como o Senhor fez lá atrás em Atos 2. Faça outra vez com teu povo aqui, Senhor. Faça nessa casa, com essa família. Vem, Senhor. Faz de novo. Faz de novo. Faz.
você estiver escutando essa palavra que Deus já preparou no coração do pastor nessa noite, a minha oração é que teus ouvidos espirituais possam estar abertos, seus olhos espirituais possam estar abertos, e que nesse momento em que você estiver sentadinho na sua casa, escutando a palavra de Deus, que nenhuma seta do inimigo venha te impedir de receber o que os céus têm para te entregar nessa noite. Essa é a nossa oração, e que o Senhor Jesus possa estar com vocês. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao Senhor por esse momento de adoração maravilhoso. Pai, nessa hora nós queremos render graças ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque no Teu nome há poder, Pai, que nós possamos continuar declarando sobre nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre tudo que nós fazemos, a Tua bondade, Senhor. Te agradecemos por esse dia, consagramos ao Senhor esse último dia de jejum e oração e te pedimos, Pai, fale conosco através da Tua palavra, Senhor. Assim nós oramos em gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. E você aí na sua casa diga um amém. Isso mesmo, você está na casa do Pai. É sua casa, mas é a casa do Pai. E nesse momento eu queria te dar a oportunidade de, mesmo à distância, você conseguir ofertar na casa do Pai. A palavra que eu quero que você medite é em João no capítulo 6, verso 8 ao 12, onde Jesus ali está com seus discípulos fazendo milagres. Jesus está ali realizando muitos sinais e maravilhas, mas chega no fim do dia, a fome bate naquela multidão que estava acompanhando Jesus. E o interessante é que ele vira para os discípulos e ele fala: olha, será que vocês não têm algo para alimentar essa multidão? E os discípulos ficam um pouco apavorados ali, porque eles não tinham nem dinheiro e nem venda, nem supermercado perto ali para comprar o alimento. Então o que acontece? É que Jesus, na verdade, estava querendo testar o coração deles. E aí eles encontram um pequeno jovem ali no meio daquela multidão com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E o maravilhoso é que esse pouco, que era somente o suficiente para esse jovem, se torna muito nas mãos de Jesus. Quando eu e você ofertamos, quando eu e você dizimamos na casa do Senhor, nós estamos entregando nas mãos daquele que pode multiplicar todas as coisas. Aquilo que era apenas o lanche para esse menino que acompanhava Jesus se tornou alimento para uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Será que eu e você, nesta tarde, podemos confiar no Senhor, sabendo que o nosso pouco em nossas mãos, ele continua sendo o nosso pouco, mas o nosso pouco nas mãos de Jesus, ele pode multiplicar e ser transbordante na vida de cada um das pessoas que chegam perto de Jesus. Então eu quero que nesse momento você jogue na televisão, se já não estiver aí o culto transmitido na sua casa. Você pegue o seu celular e você agora acesse o Vemo da nossa igreja ou o Zelle para que você venha ser fiel à casa do Pai, para que você continue colocando nas mãos de Jesus para que Ele multiplique tudo o que você tem. Quero orar pelos dízimos e pelas ofertas agora, e que o QR Code deve aparecer aqui para você, para que você possa também escanear se você não tem acesso, mas faça isso. Entregue nas mãos de Jesus hoje o seu pouco, para que você veja multiplicar. Amém? Senhor Jesus, obrigado por cada um que está dizimando e ofertando na tua casa. Eu te peço, ó Pai, que as tuas bênçãos repousem sobre cada um e que o Senhor, ó Pai, possa prover para aquele que não tem, como essa multidão que não tinha do que comer, mas uma pessoa fiel a ti colocou em tuas mãos e aquilo alimentou toda a multidão. Por isso, Pai, use cada semente aqui lançada hoje para alimentar multidões. Essa é a nossa oração que fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Oferte com alegria e vamos partir direto para a palavra, né? Porque eu quero fazer desse período onde você está olhando aí para fora, talvez, está vendo tudo branco lá fora, está impossibilitado de sair de casa, mas eu quero te encorajar a fazer desse lugar que você está agora o seu local de adoração.
Tire todas as distrações, não fique olhando no celular, no Instagram, no Facebook enquanto você está cultuando ao Senhor, porque isso aqui não é apenas uma live stream, isso aqui não é apenas um culto online, isso aqui é o seu momento de adoração. Então adore ao Senhor agora, não deixe com que nenhuma distração venha fazer você perder o foco. Se você tem a sua Bíblia, eu encorajo você a ter, porque hoje não dá para você acompanhar no telão e eu fazer aquela perguntinha que eu sempre faço. Será que você vai acompanhar no telão? Diga ui. Hoje não dá para você dizer ui. Hoje você precisa abrir a sua Bíblia aí e abra em Daniel, no capítulo 6, porque hoje, finalizando o nosso propósito de jejum de 21 dias, eu estou com a honra de trazer essa palavra que já está queimando no meu coração aqui para você. Daniel, capítulo 6, nós vamos falar, para quem gosta de anotar o tema, nós vamos falar hoje sobre destronando os ídolos. Eu e você precisamos entender que esse jejum de 21 dias não finaliza apenas hoje, mas eu quero que, através de todo esse ensino, você possa desenvolver a sua caminhada com o Senhor. Você abriu aí em Daniel capítulo 6? Vamos ler o verso 10 para nós iniciarmos. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali ele fez o que costumava fazer. Marque isso na sua Bíblia. Ele fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele ajoelhava, ele orava e ele agradecia a Deus. Agradecendo ao Senhor, ele entregava tudo nas mãos do Senhor. Agora, o tema de hoje é destronando os ídolos. E para destronar os ídolos, eu e você precisamos estar atento com as distrações, com os ataques e quais são as armadilhas que o inimigo está usando para tentar fazer com que eu e você venha sair do propósito de Deus. Então Daniel aqui no capítulo 6, ele começa indo para esse local de oração que ele costumava fazer todos os dias. Mas esse dia em particular não era um dia comum. Esse dia em particular era um dia onde Daniel viu aqui que estava sendo acusado sem com que as pessoas tivessem prova. Ele estava sendo agora caluniado por alguns que estavam com inveja dele. Ele era um dos sátrapas. Ele era um dos sábios do rei. Ele era, esses sápatras aqui, eram pessoas que governavam as administrações do rei, eles governavam o país, e Daniel está aqui no meio desses 120 que foi escolhido pelo rei para governar. O rei, ele precisava estabelecer alguém que liderasse todas essas pessoas. E aí o que acontece? Daniel ele se destacou no meio de todos e o rei já estava pensando lá no versículo 3 em estabelecer Daniel acima de todos. Ele estava querendo que Daniel administrasse todas as coisas. Agora, o que aconteceu foi que a inveja tomou conta do coração desses líderes. Esses sátrapas, eles se reuniram e eles falaram: nós precisamos eliminar Daniel antes que ele venha governar sobre nós. A inveja tomou conta desses líderes, mas não encontraram nenhuma falha civil, nem moral ou administrativa sobre a vida de Daniel. Então, sabe o que eles decidiram fazer? Eles decidiram atacar o único lugar em que eles sabiam que Daniel não negociava: a sua devoção a Deus. O decreto que eles chegaram para o rei oferecendo que ninguém poderia orar a outros deuses se não fosse ao rei. Ninguém poderia prestar oração ou devoção a outros deuses se não fosse ao rei. Por quê? Porque eles sabiam que Daniel 3 vezes por dia ia para esse local de adoração onde ele encontrava o Senhor. Ou seja, esse ataque aqui não é um ataque político. Eles não queriam apenas tomar
a posição política de Daniel, Daniel estava sob um ataque espiritual. Então entenda isso, para destronar ídolos, você tem que entender que o ataque que você está enfrentando, o ataque que eu estou enfrentando, ele não é somente natural. Ele é um ataque espiritual e o rei, ele ouviu esses homens. Porque esses homens chegaram para ele e falaram, olha, vamos fazer o seguinte, rei, o senhor assina um decreto, e esse decreto é todo aquele que fazer essa oração a outros deuses, ele deve ser jogado na cova dos leões. Que decreto difícil. Agora, isso revela o verdadeiro ídolo em jogo aqui. O verdadeiro ídolo em jogo aqui é qualquer coisa que exige de nós honra, confiança e dependência que pertencem somente a Deus. E é nesse cenário que Daniel faz algo que aparentemente é simples, mas que espiritualmente é explosivo. E é o que você tem feito durante 21 dias, que é orar, que é ir para o seu secreto, que é fazer como Daniel, ir abrir as suas janelas como de costume, virada para Jerusalém, como Salomão já tinha indicado lá em 2 Reis, olha, toda vez que você orar, ore virado para esse templo. E Daniel, mesmo estando na Babilônia, ele virava as janelas para o templo e ele falava, eu vou orar. O que você está fazendo, o que eu estou fazendo, pode ter um impacto mínimo de orar pela sua criança quando você vai dormir, de orar por você quando você dorme, orar por você quando você acorda, pedir a proteção de Deus. Talvez são pequenas palavras, poucas palavras, mas que podem destronar principados e potestades e pode jogar por terra todo o levante do inimigo contra você. Então saiba disso, quando Daniel soube do decreto, sabe o que ele fez? Porque ele estava lá nessa reunião, ele era um dos sátrapas e ele ouviu aquele complô contra ele e ele não se levantou ali para se defender. Ele não se levantou ali como alguém preferido do rei, se ele falasse alguma coisa talvez ele reverteria isso. Ele falou, quer saber, eu vou confiar no meu Deus. Então deixa eu te encorajar nessa hora, que você confie no seu Deus, que todo levante contra a sua vida, que todo julgamento contra a sua vida, que caia por terra. Você não precisa se defender diante de algo que é Deus que tem que fazer. Olha o que ele fez, quando ele soube do decreto, ele ajoelhou e orou como costumava a fazer. Qual é o seu costume quando levantam contra você? Qual é o seu costume quando as coisas vêm contra você? Daniel, ele não reagiu com revolta e nem com estratégia nenhuma humana. Ele reagiu com fidelidade a Deus. Nós não podemos reagir às acusações com revolta, mas com fidelidade. Seja fiel ao invés de ser um revoltado, porque a fidelidade ela continua revelando o coração de quem foi transformado pelo sangue de Jesus. Seja alguém transformado. Use a sua fidelidade como escudo. Use a sua fidelidade como a sua justiça. É sendo fiel que você vai mostrar para todos o verdadeiro Deus. Então, aqui nessa conexão dos 21 dias, que nós olhamos, às vezes olhamos para o capítulo 10 de Daniel, olhamos para o livro de Daniel e vamos jejuar 21 dias, vamos fazer o jejum de Daniel. Mas Daniel, ele não jejuava por 21 dias. Nós vimos um acontecimento que aconteceu com 21 dias. Daniel, ele vivia uma vida de jejum. O jejum aqui não era para mudar o coração de Deus, o jejum aqui era um costume que Daniel tinha. E essa conexão com Deus através do jejum e da oração é o que eu e você precisamos. Assim como Daniel, nós somos confrontados no nosso dia a dia. O que nos governa quando nós estamos sendo pressionados? O que deixamos quando dói? O que permanece quando o decreto é contra nós?
Você é confrontado, eu sou confrontado todos os dias, e hoje, ao encerrar essa campanha, nós não estamos celebrando agora apenas um dia, 21 dias sem comida. Talvez você já tenha um jantarzinho preparado aí para você quebrar o seu jejum depois dessa palavra, mas eu não quero que você quebre o seu jejum e quebre o seu propósito. Que você quebre sim o seu jejum, que você entregue sim o seu jejum de adoração ao Senhor, mas que a sua vida de consagração continue para que você e eu consigamos continuar destronando todos os ídolos que vêm tentando roubar o lugar que só pertence a Deus. Você pode dar glória aí na sua casa? Você pode dar um aleluia? Celebramos então ídolos destronados e altares restaurados. Deus ele continua fazendo isso. Toda vez que eu e você destronamos ídolos, nós temos a oportunidade de construir ou reconstruir altares para o Senhor. Então, quando Deus ele está no trono, nenhuma cova é a palavra final. O primeiro ídolo que eu quero que você anote, que eu e você precisamos destronar no exemplo aqui de Daniel, o primeiro ídolo aqui não foi um ídolo externo, porque nós vemos no capítulo 3 ali, Nabucodonosor levantando uma imagem a ser adorada, vemos ali Sadraque, Mesaque e Abednego sendo lançado nessa fornalha ardente porque eles não quiseram adorar essa imagem. Não, esse primeiro ídolo que eu quero que você preste atenção é um ídolo interno, não é um ídolo externo. O ídolo que eu quero que você e eu venha destronar nessa noite primeiro é o ídolo do medo. O ídolo do medo ele é destronado quando Deus continua sendo prioridade nas nossas vidas. Daniel ele sabia do decreto e mesmo assim não mudou a sua rotina espiritual. O medo ele tenta tornar um ídolo quando ele dita as nossas decisões, ele nos faz negociar princípios, ele nos silencia espiritualmente. E quantas vezes nós paramos de orar, paramos de ir à igreja, paramos de ler a Bíblia, paramos de ser fiel nos nossos recursos quando entregamos para o Senhor por causa do medo. Medo de o que eles vão fazer com os recursos que eu entrego, medo de eu ler a Bíblia e ela confrontar algo que eu estou vivendo. As decisões que eu e você precisamos tomar, ela precisa partir desse destronar do inimigo interior, que é o medo. Quem governa o coração decide o comportamento. Então comece a governar o seu coração para que você venha fazer como Daniel, governar os seus pensamentos, as suas atitudes. É melhor orar e ser julgado do que silenciar a voz profética diante de decretos humanos. O que o inimigo deseja é silenciar a nossa geração. O que o sistema do mundo deseja é silenciar aqueles que se levantaram como Daniel. Daniel era alguém que estava aqui fazendo a sua oração tranquilo e levantou pessoas com inveja da sua espiritualidade, com inveja da sua sabedoria, com inveja do seu compromisso com Deus. Então a inveja aqui não era do carro bom que Daniel tinha, a inveja aqui não era da casa boa que Daniel tinha, a inveja aqui era de uma vida espiritual fiel. Aleluia! Vai ter momentos em que a sua fidelidade a Deus vai incomodar pessoas, vai incomodar ambientes. Sabe por quê? É porque você está destronando ídolos onde você pisa. Não negue a sua fé, não negocie princípios. É melhor você orar e ser julgado do que silenciar a voz profética que Deus chamou você para ser. Então talvez hoje Deus está chamando eu e você a destronar esse medo de, eu não quero servir porque eu não sou capacitado ainda. Eu não vou doar porque, nossa, os pastores roubam tanto o dinheiro. Eu vou sair desse relacionamento porque é melhor andar sozinho. E nós colocamos tantas desculpas para não vencer o nosso medo, nós temos medo de confiar em Deus até
por não querer perder amizades? Quantas pessoas estão colocando como ídolos amizades diante de Deus? Por quê? Quando é, pastor, que eu sei que eu estou colocando uma amizade como um ídolo diante de Deus? É quando aquela amizade me faz decidir sair da igreja, aquela amizade me faz decidir ir contra princípios da palavra de Deus. Aquela amizade, ela está sendo maior do que Deus. Sabe por quê? Porque você está defendendo uma amizade ao invés de defender uma verdade. Daniel aqui, ele preferiu ficar sendo julgado por 119 sátrapas e ser fiel. Daniel, ele arriscou sua própria vida por causa da sua fé. Então, amadureça nesse dia. Amadureça nesse dia e passe a confiar no Senhor. Arranque do seu coração todo o medo. E o segundo ídolo que eu quero que você aprenda com a vida de Daniel é o ídolo da aprovação humana. Ele cai quando a nossa fidelidade é pública. Eu posso repetir isso aí? Tire foto, poste isso depois. O ídolo da aprovação humana, ele cai quando a nossa fidelidade é pública. Daniel capítulo 6, eu vou ler para você agora o versículo 3 ao 5. Olha o que a palavra de Deus diz. Abra aí. Ora, Daniel, ele se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, e por sua grande qualidade que o rei planejava até estabelecê-lo sobre todo o reino. Diante disso, os supervisores e os sátrapas, eles procuraram motivos para acusar Daniel. Marque isso. Eles procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas o quê? Nada conseguiram. Não puderam achar nele falha alguma, pois Daniel era fiel. Não era negligente, nem corrupto. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel. Não é lindo ouvir isso? Só que saiba que pessoas traiçoeiras, pessoas que desejam o seu mal, pessoas que invejam a sua fé, essas pessoas, elas vão levantar uma mentira para tentar destruir o seu caráter. Olha o que aconteceu com Daniel. A menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Olha só. Já que a gente não consegue encontrar uma falha no caráter de Daniel, vamos levantar um falso contra a sua fé, para que assim ele venha morrer por causa dessa fé, sendo julgado por desobedecer uma lei humana. Daniel, ele não buscava aprovação humana. Daniel, ele tinha sua convicção de que quem deveria aprovar o seu caráter, a sua fé, a sua índole, a sua conduta era o próprio Deus. Ele tinha compromisso com Deus. Ele tinha compromisso com o rei? Sim, mas o primeiro compromisso dele era com Deus. Então, antes de você ter compromisso com essa pessoa que está do seu lado, antes de você ter compromisso no seu trabalho, antes de você ter compromisso na sua escola, antes de você ter compromisso com o ser humano, tenha compromisso com Deus. Quem tem compromisso com Deus governa bem as suas decisões. E Daniel, ele governou tão bem as suas decisões que você talvez já sabe da história. Ele foi parar, sim, na cova dos leões, mas essa foi a melhor decisão que ele tomou na vida dele. Como assim, pastor? A melhor decisão foi levar ele à cova dos leões para destronar ídolos. Às vezes você precisa pisar em ambientes que você não deseja. Para destronar ídolos, às vezes você precisa ser lançado em ambientes que você não desejaria. Para destronar ídolos, você e eu precisamos entender que precisamos passar por algumas covas para chegar onde Deus queria. Lembra de José, que os seus irmãos lançaram ele em uma cova, em um poço?
Lembra de José, que foi lançado na prisão injustamente? Por quê? Porque ele precisava destronar alguns ídolos. Então Deus, ele levanta homens e mulheres de Deus para destronar ídolos através da sua fé. Olha o versículo 7. Todos os supervisores reais e os prefeitos, e os sátrapas, e os conselheiros, os governadores, eles concordaram. Concordaram em que o rei deveria emitir um decreto e impor uma proibição. Impor uma proibição, emitir um decreto e impor uma proibição segundo o qual todo aquele que orar a qualquer Deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Então eles fizeram esse decreto, o rei aprovou, o rei assinou, e Daniel voltou para o seu quarto e foi orar. Se fosse eu e você, talvez estaríamos revoltados. Se fosse eu e você, talvez postaríamos uma indireta nas redes sociais. Se fosse eu e você, talvez desistiria do chamado, abandonaria a nossa fé. Mas nós estamos olhando para a história de um homem que decidiu voltar para a sua prática espiritual quando alguém tentou tirar ele dos caminhos do Senhor. Ele não estava procurando aqui provocar alguém. Ele não estava aqui falando assim, falou para mim não orar? Ninguém manda em mim não, vou continuar orando. Não, ele simplesmente continuou vivendo a sua fé. Ele costumava a fazer isso. Ele não quis camuflar a sua fé. Já que eles proibiram, eu vou orar então escondido. Não, ele foi para o mesmo lugar. E hoje em dia, para viver na verdade, nós precisamos estar pronto a ser lançado em cova de leões. E aí? Será que você está pronto a ser lançado em covas de leões para poder destronar ídolos? Precisamos ser cristãos dispostos a decepcionar o sistema mundano para agradar a Deus. Você e eu precisamos sim desagradar alguns sistemas para que a gente venha colocar Deus no seu devido trono. Irmãos, nós não podemos negociar a nossa fé. Nós não podemos negociar aquilo que nós acreditamos. Nós não podemos moldar a nossa fé no mundo para a gente não perder amizades, não perder pessoas. Olha, se eu não escuto uma música secular na minha casa, eu não vou colocar uma música secular só porque está vindo um amigo que gosta de música secular. Se ele quiser ouvir, ele vai ouvir lá em outro lugar. Se eu não xingo dentro da igreja, no meu trabalho eu não vou xingar só para me parecer com os outros que estão ali. Se eu vou comer em um restaurante, eu não vou ficar ali com medo ou com vergonha de orar na frente das pessoas só porque tem pessoas olhando e eu não quero que elas pensem. Onde está a sua fé? Onde está a minha fé que nós às vezes estamos moldando só para não ser rejeitado no ambiente? Se a minha fé e a minha fidelidade ao Senhor te incomoda alguém, eu tenho um ditado popular para dizer para você. Posso? Posso dizer? Posso? Posso, você que está aqui comigo? Os incomodados que se retirem. Está incomodado com a minha fé? Se retire. Está incomodado com a forma que eu vivo? Se retire. Quer viver na maldade? Não conte comigo. Quer viver para Cristo? Tamo junto. Bate aí. Não tem como as trevas se misturar com a luz. A água não se mistura com o óleo. Então deixa eu lembrar você aqui do que você já esqueceu, que está lá em Salmo 23. Deus ungiu a sua cabeça com óleo. E uma cabeça ungida com óleo não mistura com a água mundana. Aleluia! Você sente Deus aí na sua casa? O óleo foi derramado sobre a sua cabeça e uma cabeça ungida não consegue se misturar com as coisas do mundo. Se eu e você estamos facilmente nos misturando com as coisas mundanas, pode ser que o óleo que foi derramado na nossa cabeça não foi um óleo divino. Declare isso. Declare isso agora em nome de Jesus. Eu não vou misturar com as coisas do mundo.
Ficou calado? Vou repetir para você declarar junto comigo. 1, 2, 3. Eu não vou misturar com as coisas do mundo. Mais uma vez, para você guardar isso no seu coração. Eu não vou misturar com as coisas do mundo. Só destronaremos os nossos ídolos quando perdermos o medo de expor a nossa fé. Está com medo de expor sua fé? Talvez você está precisando de uma cova de leão para você despertar, para orar. Porque eu imagino que na cova do leão, Daniel, se ele não tivesse prática de oração, ele ia começar a ter naquela hora. Porque às vezes é no aperto que nós oramos. Às vezes é no desafio que nós oramos. Às vezes é quando acende aquela luzinha atrás de você e não é Natal ainda, e você para o carro tremendo e orando, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Tem muita gente por aí querendo te jogar na cova dos leões só porque você não quer viver como eles. Muitos estão descontentes por causa da sua fidelidade ao Senhor. Muitos pararam de te ligar. Muitos pararam de te mandar mensagem. Muitos resolveram afastar de você. Sabe por quê? Por causa da sua conduta de fidelidade a Deus. Cuidado com os ídolos modernos, porque os ídolos modernos, eles camuflam, eles são camuflados. Aceitação social é um. Passar uma imagem falsa para ser aceito em ambientes. Quem é amigo do diabo continua sendo inimigo de Deus. Quem é amigo de Deus continua sendo inimigo do diabo. Quem tem aproximação com a maldade tem distanciamento do Senhor. Então saiba disso, que às vezes a aceitação social é um ídolo que tenta colocar-se no ambiente onde é só para Deus. Segundo, é o medo de rejeição. É um dos ídolos atuais, medo de ser rejeitado, medo de se posicionar e perder amizades. O que vão pensar de mim se eu fizer isto? Se preocupa muito com as pessoas e o que elas vão dizer. Preocupe em estar no ambiente onde Deus te colocou. Preocupe em agradar a Deus. Quem jejua, sabe o que aprende? É melhor ser aprovado por Deus, ser aplaudido por Deus, do que ser aplaudido pelos homens. É melhor ser aprovado por Deus do que ser aplaudido pelos homens. Então, que esse jejum, que esses 21 dias de propósito, ele venha mudar algo dentro de mim e de você, ao ponto de nós estarmos prontos para ser lançado na cova do leão, se for preciso, mas não negar a nossa fé. E aqui vai o porquê nós iniciamos o ano com o jejum de 21 dias. Aqui vai o porquê nós iniciamos falando sobre o Projeto Vida, que é um projeto para alinhar a nossa mente e nosso coração, porque nós consagramos o Senhor. É por causa desse último ponto que eu quero falar com você. O ídolo do eu, ele é destronado quando a disciplina espiritual vira estilo de vida. O que o texto que nós lemos diz? Que Daniel, ele fez o que costumava fazer. O ídolo do eu, ele cai quando a nossa disciplina espiritual, ela vira rotina. Qual é a sua rotina? Quando você acorda, você pega primeiro o celular ou a Bíblia? Você agradece primeiro a Deus ou você xinga? Daniel, ele não começou a orar por causa da sua crise. Ele sobreviveu à crise por causa da sua oração. Anote isso em nome de Jesus. Daniel, ele não começou a orar por causa da sua crise. Ele sobreviveu à crise por causa da sua vida de oração. Você só vai sobreviver a ambientes desagradáveis, cova de leões, ambientes onde para muitos era a sua destruição, se você tiver uma vida de oração. Por causa da sua vida de oração, Daniel, ele foi lançado em uma cova de leões. E olha o versículo 16, se você está aí no capítulo 6.
Então o rei, ele deu ordens e eles trouxeram Daniel e eles jogaram ele na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, marca essa palavra, continuamente, ele o livre. Daniel já não vivia para si mesmo. O rei não estava satisfeito com tudo o que estava acontecendo. Ele queria aqui mostrar para todos a fé dele. Então o que acontece? Partindo agora para um final, eu quero que você entenda isso. Ele foi lançado na cova e o rei falou, olha, eu decretei, agora eu não posso voltar atrás, então agora dentro desse decreto que o seu Deus te livre. Então o rei, diante de tamanha fé, ele disse que o Deus a quem você serve, ele te livre. E Daniel, ele desenvolveu o seu estilo de vida que destronou potestades. Daniel, ele usou a sua vida e a sua fé para mudar a história do governo da Babilônia. Por quê? Porque Deus, ele deseja um posicionamento meu e um posicionamento seu, como o de Daniel, que é um posicionamento para destronar a mentira, um posicionamento para destronar a calúnia, um posicionamento que destrona a inveja, um posicionamento que destrona a maldade. Então, para isso, precisamos sobreviver às covas que somos lançados. Se você não conhece a história de Daniel, ele não morreu na cova de leões. Se você conhece, você sabe que ele foi livrado da cova dos leões e eu preciso ler com você o versículo 19 em diante que diz, olha, logo ao alvorecer, logo pela manhã, Daniel passou a noite inteira ali dentro. O rei, ele levantou, ele correu para a cova dos leões e quando ele ia aproximando a cova, ele gritou aflito, Daniel, servo do Deus vivo, será que o Deus a quem você serve continuamente, ele pôde te livrar dos leões? E eu imagino que ele ficou ali escutando. Aí Daniel, ele responde lá de dentro da cova, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, aleluias, que fechou a boca dos leões. Eles não puderam fazer mal algum, pois eu fui considerado inocente perante Deus. Também contra ti, ó rei, eu também não pequei de forma alguma. Ó rei, o rei então ele muito se alegrou e ele ordenou que tirassem Daniel da cova. E quando eles tiraram ele da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado em Deus. Rei, o decreto dos homens sobre a sua vida não é o fim da linha. Daniel, ele saiu ileso da cova dos leões porque ele não negou a sua fé. Mas para aqueles que fizeram a maldade contra o servo do Senhor, eles tiveram um lugarzinho preparado. Olha o versículo seguinte. Então, por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões com as suas mulheres, com seus filhos, e antes mesmo de chegarem ao fundo da cova, os leões atacaram, despedaçaram todos os seus ossos. Os que acusaram Daniel com intenção maligna, eles foram lançados na cova que Daniel foi, mas sem a proteção que Daniel tinha. Aqueles que se levantam contra você não sabem a proteção que você tem. Porque eu e você podemos passar os mesmos desafios, mas sobreviveremos. Aquilo que levantaram para destruir a vida de Daniel voltou contra eles. E olha, aqui vai um alerta para alguém que está na maldade. Quem está na maldade, essa pessoa, quando ela faz a maldade, quando ela levanta uma calúnia, ela está trazendo sobre ela um jugo que vai maltratar e levar à destruição não só ela, mas aqueles que estão ao seu redor. Esses homens foram lançados com as suas mulheres e os seus filhos. E Deus me trouxe aqui nessa noite para relembrar você que a cova
de leões não foi feita para você. Ah, mas eu estou passando isso injustamente. Ah, mas eles estão levantando contra mim injustamente. Não foi feito para você. Foi feito por causa de você. Passar situações que nós não queremos. Passar desafios indesejáveis. Tudo isso pode ser uma ferramenta usada por Deus para destronar ídolos. Daniel, ele sai dessa cova dos leões, mesmo com o mesmo Deus que ele entrou. O mesmo Jesus que entrou em um sepulcro, ele saiu ressurreto. Jesus, ele também passou a sua cova. Ele foi lançado, morto, em uma cova, e ali aqueles que fizeram maldade com ele pensaram que era o fim. Ele foi colocado em um sepulcro e eles pensaram, é o fim da história, mas Jesus ressuscitou, destronando o poder das trevas. E ele dá autoridade para eu e você destronarmos todos os ídolos que vêm tentar tomar o lugar de Deus. Tudo isso que Jesus fez na cruz por mim e por você, tudo o que Jesus passou por mim e por você, foi para que eu e você hoje pudéssemos ter o Espírito Santo de Deus em nós, para vencer todos os desafios. Destrone hoje, ao entregar esse jejum no altar do Senhor, todos os ídolos que têm te afastado de Deus. Destrone hoje. Eu quero finalizar essa mensagem orando e entregando ao Senhor, porque eu creio que é poderoso esses 21 dias de consagração e que esses 21 dias passe a ser uma prática para você. Não de jejuar e ficar com restrição alimentar, mas que você possa ter prática de oração. É a oração que destrona ídolos. É uma vida consagrada que destrona ídolos. Quer derrubar um falso contra você? Seja fiel em sua oração. Seja fiel em sua espiritualidade com o Senhor. Não tenha medo de expor a sua fé. Eu quero orar com você. E eu quero pedir ao Senhor que visite você onde você está agora, te revestindo com poder, para que você venha destronar todos os ídolos que vêm se levantar contra a sua vida. Que Deus te abençoe nesse dia. E que se agora você quiser mandar um comentário aí debaixo dessa live e falar, hoje eu decido a destronar todos os ídolos que me afastavam de Deus. Eu vou estar orando por você. E agora, eu gostaria que você, se você puder, fique de pé na sua casa. Se você não puder, fique sentado mesmo. Mas eu gostaria que você levantasse as suas mãos assim como um gesto de entrega para o Senhor. Foram 21 dias onde você negou a si mesmo. Foram 21 dias onde você negou algumas coisas que você gosta para você estar perto de Deus. Que esses dias possam prolongar na sua vida. Então vamos orar agora. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Que essa palavra venha, Senhor, nos ensinar como Daniel aprendeu contigo, Senhor, que não é a cova de leões que vai determinar o fim da nossa história. Pai, não é uma acusação falsa que vai fazer com que nós venhamos parar a nossa fé. Não é, Senhor, calúnias levantadas contra aqueles que são fiéis ao Senhor que vão fazer com que a nossa fé venha a ser diminuída. Por isso, nesse momento, eu consagro a vida de cada um que está ouvindo a minha voz neste momento. Eu consagro, Senhor, as nossas casas, eu consagro, Senhor, a nossa vida, eu consagro a Ti, Pai, tudo o que pertence a nós, porque pertence ao Senhor. E eu te peço, Senhor, que a Tua bênção repouse sobre cada um e que ao participarmos do alimento agora na nossa casa, que participemos com ações de graças. Obrigado pelo privilégio de Te servir, pelo privilégio de abster de alimentos por Tua causa. Obrigado, Senhor Jesus, por confiar o Teu Espírito Santo a nós
Obrigado por nos dar direção. Eu te agradeço por tudo, Pai. Obrigado pela essa televisão, por esse celular, por essa internet que, mesmo debaixo da situação que nós estamos vivendo, nós não deixamos de cultuar ao Senhor. Assim eu oro, consagro a vida de cada um que aqui está agora. Em nome de Jesus. Se você crê, diga um amém na sua casa. Levante sua mão mais uma vez. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces comunhão do Espírito Santo e as consolações permaneçam sobre a tua vida. Se você crê, diga um amém bem forte. Amém. Abraça a pessoa que está do seu lado aí. Deus te abençoe e que o Senhor Jesus possa fazer residência no seu lar.